Tá acabando, gente, tá acabando. Só falta esse e... não, ixi, já até tô perdido aqui, olha, esse... E aí acabou os vídeos de hoje. Mas olha só, até eu acendi um incenso de baunilha, que eu adoro, pra criar um clima, porque este livro aqui, olha, este livro aqui é meio complicado. Então, neste vídeo, vamos falar sobre a crítica da filosofia do direito de Hegel, do Marx, um livro da Boitempo, com tradução de Rubens Enderle e Leonardo de Deus. Olha só, eu já gravei há muito tempo um vídeo sobre este livro. Eu ainda estava morando em Campinas, com um cabelo e uma barba horrível. A edição ficou péssima e o vídeo ficou com 40 minutos. Se você assistiu aquele vídeo, se você é uma das duas pessoas que assistiu, muito obrigado. Mas a minha intenção daquela vez foi fazer um vídeo bem completo, falando sobre a obra. Eu fui explicando alguns trechos e fiz só metade do livro. Porque quando eu peguei esse livro para ler, eu fui fazendo várias observações nele, colocando post-it e tentando entender. Eu realmente estudei uma boa parte do livro. Eu achei muito complexo, muito difícil, porque crítica da filosofia do direito. São duas coisas que eu não domino muito, filosofia e direito. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei ir pela parte do discurso, ver como Marx ia construindo o discurso dele, e também tentar pegar alguns elementos que eu já conhecia da teoria do Marx. Mas mesmo assim foi bem complicado. Porque assim, olha só, o que o livro faz? Tá vendo isso daqui? São citações de Hegel e tem vários trechos que o Marx comenta. Então acontece o seguinte... Tem várias partes aqui que ele vai contestando a teoria do Hegel, como ele foi colocando ao longo das obras dele, do Hegel. Então ele pega um trecho e daí o Marx tira uma boa parte do texto para explicar o que estaria errado, o que estaria certo, qual é a visão que o Marx tem a respeito daquele... oh, caramba! A respeito daquele ponto específico e algumas coisas assim. Então é bem complexo. Eu achei complexo, não é um livro para ler assim, sabe, rapidinho. Pelo menos não ler rapidinho quem não tem um domínio profundo. Eu mesmo, prazer. Mas não é impossível. Se você vai ler esta obra com o objetivo de entender, de estudar, de se aprofundar no diálogo entre Marx e Hegel, vale muito a pena você dedicar um bom tempo para essa leitura, porque tem várias informações sensacionais aqui no meio. E o meu WhatsApp? Eu não vou aprofundar muito, de novo, sobre questõezinhas como eu fiz no outro vídeo, que ficou gigantesco. Eu vou me ater às minhas impressões e algumas coisas que eu achei interessantes nesta obra, certo? Porque assim, ó, aqui... o Marx faz algumas críticas muito ferrenhas e muito contundentes a alguns pontos. Entre eles, aos burocratas e a manipulação que ele faz do mundo, ao interesse privado e o uso do Estado por este interesse privado, a confusão entre sociedade civil e Estado, que determina o que. Além disso, tem algumas críticas sobre religião e sobre revolução, algumas notas sobre revolução. Na verdade, este livro aqui contém dois textos. O primeiro especificamente é o texto, na verdade parece ser mais um ensaio que o Marx fez sobre este tema, crítica da filosofia do direito de Hegel, que ele escreveu em 1943. O segundo texto foi escrito depois desta obra. Os dois textos foram escritos juntos, mas aqui no finalzinho desta edição, no apêndice, aqui tem as notas do Marx, a letra dele, super bacana isso aqui, o facsímile da página da crítica da filosofia do direito de Hegel. Lá no final, na página 145, tem crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução. Este texto está finalizado e bonitinho, bem articulado, com várias questões, praticamente as mesmas que eu acabei de falar. Religião, crítica, interesse privado e coisas assim. Mas é um texto muito mais complexo, mais circular. Ele começa e fecha
de uma forma bem redondinha, bem bonitinha. Por isso que eu achei que ele é muito mais didático que o anterior. Aparentemente, o que tem aqui atrás são os estudos do Marx. Ele ia lendo e colocando e fazendo as suas críticas. A impressão que dá é que ele usou esse texto para fazer a introdução. Essa introdução, ó, foi escrito entre dezembro de 43 e janeiro de 44, publicado nos Anais Franco-Alemães, em 1844. A tradução do texto também é do Ruben Enderle. Eu já falei em alguns vídeos que a gente precisa ler essas duas obras juntas. Por quê? Como eu acabei de dizer há um tempinho atrás, ele escreveu este e depois escreveu a introdução. Então, se você tiver curiosidade, faça a seguinte leitura. Leia este daqui até o apêndice, ou seja, até a página 141. Depois você vai para cá e lê a obra completa, que eu vou explicar na sequência. E aí volta para ler a introdução. Por quê? Aqui ele vai falar, obviamente, sobre a questão judaica. Então tem algumas coisas de religião muito fortes aqui, que você vai ficar sabendo no próximo vídeo. E ele usa essa crítica na introdução. Ele fala, por exemplo, aqui que a religião é o ópio do povo. Sabe aquelas palavras boas que a gente adora ler? Então tem aqui. Além disso, ele vai falando várias outras coisinhas, tá? Uma coisa que eu gostei muito ao ler a crítica da filosofia do direito de Hegel são as partes que o Marx fala sobre o interesse privado e a sua influência no Estado. Ele faz algumas críticas extremamente contundentes ao uso de um poder público para fins particulares. Isso é uma coisa que a gente vê até hoje em dia, não é exclusividade daquela época, infelizmente, não é mesmo? Ainda tem hoje. E ele critica isso de uma forma muito ferrenha. Ele faz críticas à monarquia da época e também chega a essa parte do funcionalismo público e como os funcionários públicos desse contexto aqui. Tem alguém berrando na rua. E ele fala sobre como o funcionário público usa o cargo e a influência dele para obter benefícios e fins particulares. É uma leitura, portanto, muito contundente no nosso período, embora precisamos ter algumas ressalvas. O diálogo que ele faz é com Hegel. E Hegel escreve sobre a monarquia da Alemanha daquela época. Lembra? A Alemanha nem era consolidada. Ai, quebrou. Vai ficar assim. A Alemanha nem consolidada era muito bem. Então, tem algumas questõezinhas muito importantes aqui. Era monarquia, tinha o príncipe, tinha o rei, tinha isso, tinha aquilo. Então, a gente precisa ter essa consciência e esse transporte das palavras daquela época para essa. Porém, não é um transporte impossível, não é uma atualização impossível. Porque, embora estejamos em regimes diferentes, a crítica ainda se mantém. Por que a crítica ainda se mantém, Alex? Porque, na verdade, assim, embora Marx fale sobre a monarquia, que é totalmente diferente da democracia, ele ainda assim fala sobre, e aí que é a parte que me interessou muito, provavelmente vai interessar você, se quiser ler, fala sobre o uso da máquina pública por fins particulares. Tem uma questão também muito interessante no livro, que é a defesa que Marx faz da democracia, sendo a democracia uma via para o povo determinar as leis, determinar o poder, determinar tudo. Essa é a visão de democracia. Porém, ele chega a este ponto, ele faz a defesa desta forma, falando sobre Constituição e quem é que determina a Constituição e as leis. Quem determina e para quem essas pessoas determinam. Essa questão da democracia e da Constituição, das leis, perpassa quase todo o livro, porque ele trata justamente da incoerência que é o interesse particular ter benefícios próprios no Estado, mesmo que seja na monarquia, que era naquela época, que era o que Hegel defendia, e a visão de Marx de uma democracia. A gente pode atualizar todo esse pensamento para os dias de hoje, como eu já falei, certo? Essa questão do Hegel, por exemplo, fica clara numa passagem que está aqui na página 100. Eu vou ler só alguns trechinhos para vocês,
de algumas coisas que eu achei interessantes, tá bom? Então na página 100 ele fala assim: é a maneira acrítica, mística de interpretar uma antiga visão de mundo com o sentido de uma nova, pelo que ela se torna apenas um híbrido infeliz, no qual a forma engana o significado e o significado engana a forma. E nem a forma alcança seu significado e a forma real, nem o significado alcança a forma e o significado real. Isso daqui, ele tá falando especificamente do fato de Hegel defender muito a questão da monarquia nos escritos dele. Gente, só lembrando, eu posso estar levemente enganado nessas questões, mas foram os pontos que eu consegui pegar da obra, lembrando, né, que é totalmente filosófica, de direito. Se você é uma dessas duas áreas, você vai amar essa questão. Eu acho que vale muito a pena, eu não sou nem um pouco da área do direito, mas eu imagino que vale a pena para quem está estudando direito. Não sei se essa obra aqui é indicada ao longo do curso, eu imagino que não, mas se você faz direito, procura essa obra. Se você já fez e já leu, comenta aqui pra gente o quanto você conseguiu aproveitar dela. Dá um pouquinho do contexto pra gente, por favor. Eu adoraria ver alguém que fez, estudou direito, falando um pouquinho dela. Outra citação interessante do Marx, e aí é uma crítica à crítica, na verdade acho que são duas que eu vou falar aqui pra vocês, e são curtinhas. Olha só, a primeira ainda é do primeiro texto dele, aquele que ele fez antes de escrever a introdução. Ele diz o seguinte: a crítica vulgar cai em um erro dogmático oposto. Assim ela critica, por exemplo, a Constituição. Ela chama a atenção para a oposição entre os poderes, etc. Ela encontra contradições por toda parte. Isso é, ainda, crítica dogmática, que luta contra seu objeto, do mesmo modo como, antigamente, o dogma da Santíssima Trindade era eliminado por meio da contradição entre 1 e 3. A verdadeira crítica, esse ponto é central porque a gente vê como que Marx enxerga a crítica, e é a coisa que ele faz ao longo de toda a carreira dele. A verdadeira crítica, em vez disso, mostra a gênese interna da Santíssima Trindade no cérebro humano. Ela descreve o seu ato de nascimento. Com isso, a crítica verdadeiramente filosófica da atual Constituição do Estado não indica somente contradições existentes. Ela esclarece essas contradições, compreende sua gênese e sua necessidade. Elas apreendem seu significado específico. Mas esse compreender não consiste, como pensa Hegel, em reconhecer por toda parte as determinações do conceito lógico, mas em apreender a lógica específica do objeto específico. É uma questão da crítica muito foda, porque uma coisa é você criticar o objeto, e única e exclusivamente o objeto. Quer ver um exemplo? Vou citar de novo Bolsa Família. Uma coisa é você criticar especificamente o Bolsa Família. Outra coisa, se você quer defender que o Bolsa Família é sim um projeto eleitoreiro, que leva as pessoas a vagabundice, que não trabalha, não sei o que, vai analisar o contexto, vai analisar o sistema, vai analisar o resto. Não fica única exclusivamente num pontinho. Você precisa entender o sistema, você precisa entender o ato de nascimento, entender as contradições, por aí vai. Eu acho que fica claro, sabe? Apesar de eu estar usando o exemplo, essa frase do Marx é maravilhosa. Outra tão maravilhosa quanto, tão reveladora quanto, sobre a forma como Marx enxerga a crítica e como, de certa forma, faz a crítica, tá já no texto da introdução, que tá lá no final desse livro, no apêndice. É uma frase bem mais curtinha, ele fala assim, ó: a arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma. O poder material tem de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria também se torna força material quando se apodera das massas. Outra citação que eu quero passar bem rápido é sobre religião. O Marx foca muito bem na questão de a gente precisar o homem precisa se emancipar. É aquela questão, veja bem a correspondência, a meu ver. É a questão que veio e ficou meio neste livro aqui. A tese de doutorado dele, diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro. Lembra que eu falei que algumas coisinhas iam passar para os próximos livros? Então temos aqui uma referência. Ele diz o seguinte na página 146, também no texto que é na introdução. Ele diz assim: a crítica da religião desengana o homem a fim de que ele pense, haja
e configure a sua realidade como um homem desenganado, que chegou à razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo, em torno de seu verdadeiro sol. A religião apenas é o sol ilusório que gira em volta do homem, enquanto ele não gira em torno de si mesmo. Meu Deus, isso não é meu mundo, meu Deus, isso não é meu mundo, meu... São algumas questões, e tem muito mais nesse livro. Eu tentei passar um panorama geral do que ele fala, espero que eu tenha conseguido. Meu objetivo sim é fazer você ler isso daqui, porque vale muito a pena. Vale muito a pena você não ficar só no Capital, só no Manifesto Comunista. Óbvio, eles são obras que falam por si, porém, cada vez mais fica forte a questão de ler o que ele fez antes. É super importante para ver como ele tratou, como ele criticou o capitalismo, como ele entendeu a gênese do capitalismo e por aí vai. São coisinhas aqui, ali no outro, que vão ajudando a gente a entender melhor o pensamento do Marx. Isso é fundamental. É muito legal, gente, muito legal. Então é isso, olha. Eu não vou convidar vocês a assistir o outro vídeo que eu fiz deste livro. Eu não vou convidar porque tá horrível. Um vídeo horrível. Ainda bem que a gente melhora com o longo do tempo, certo? Mas, se você ficou curioso pra ver isso daqui e tiver muita paciência, dá uma olhadinha lá naquele vídeo. Eu fiz toda uma cronologia do Marx, eu coloquei outros 2 livros para comentar algumas coisas. Embora o meu objetivo não fosse transformar aquilo numa aula, eu assistindo hoje, olhei e falei assim, nossa, deu vontade de apagar, mas não vou. Então, vai lá dar uma olhadinha naquele outro livro, se você tiver paciência, se quiser, porque tem algumas citações a mais que eu não falei aqui, tá bom? Então, gravados, crítica da filosofia do direito de Hegel, vamos agora para a questão judaica, sobre a questão judaica no próximo vídeo, tá bom? Tchauzinho!